Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama chamado The Prize Winner of Defiance, Ohio. Alerta de spoilers a seguir. Em 1956, em Defiance, Ohio, a dona de casa, Evelyn, vive com seus 10 filhos e o seu marido alcoólatra, Kelly. Para ajudar a sustentar a casa, ela usa uma estratégia popular entre as donas de casa da época, a competição de jingles. Ela participa de tantos concursos de jingles quanto possível e é muito boa em rimas, mas a sua verdadeira carta na manga é a perseverança. Ao usar o nome de seus filhos, ela participa de cada concurso várias vezes, o que aumenta muito as chances de ganhar. Kelly, por outro lado, trabalha como maquinista em uma fábrica, mas o seu salário não é muito bom e ele gasta muito com bebidas alcoólicas. Um dia, a família recebe uma má notícia. Eles estão sendo despejados porque a filha do proprietário está se casando e quer a casa de volta. Eles têm apenas 3 semanas para procurar outro lugar, mas Kelly diz aos seus filhos para não se preocuparem, porque ela vai dar um jeito. Felizmente, uma solução chega até eles. Um dos muitos jingles de Evelyn ganha o prêmio de $5.000. A família celebra tal sorte e até os vizinhos vêm parabenizá-los. Embora Kelly pareça aborrecido quando lhe dizem que ele tem sorte de ter uma esposa tão inteligente. O casal usa este dinheiro para conseguir um empréstimo para comprar uma casa nova. Evelyn quer assinar os papéis, e embora não seja raro que marido e mulher assinem, o advogado diz que não é necessário. Então apenas Kelly assina, alegando que é o seu dever, pois é ele quem trabalha para a família e vai pagar a hipoteca. Isto incomoda a Evelyn porque ela sempre ajuda com os seus prêmios, e é o dinheiro dela que lhes permitiu comprar a casa, mas ela mantém a sua boca fechada. A família se muda para uma nova casa, e Evelyn recebe mais um prêmio, um grande freezer. Mas Kelly odeia o eletrodoméstico, alegando que ele ocupa muito espaço e consumirá muita eletricidade. Mas na verdade ele está escondendo o fato de estar incomodado com a pressão de ter que enchê-lo. Algum tempo depois, Kelly fica bêbado enquanto ouve uma partida de beisebol no rádio. Sua equipe está perdendo, então ele continua gritando de raiva, fazendo com que os vizinhos gritem de volta, pedindo que ele faça silêncio. Isto só deixa Kelly mais furioso e ele começa a quebrar as coisas ao redor da cozinha, concentrando-se particularmente em danificar o freezer. Então, Evelyn e as crianças vão lá fora esperar ele se acalmar e procuram a polícia para conseguir ajuda. Entretanto, a polícia acaba tomando uma bebida e discutindo a partida com Kelly. Então, eles dizem a Evelyn que seu amigo só precisa dormir um pouco. O padre local também aparece, já que Evelyn precisa de um conselho, mas ele só diz que Kelly está carregando um peso enorme em seus ombros, porque ele tem que sustentar uma grande família. Então a Evelyn quem precisa se esforçar mais para manter um bom lar para o seu marido. As coisas nem sempre foram tão ruins assim. Evelyn costumava ser uma aspirante a escritora e trabalhava para um jornal. Quando ela conheceu Kelly, ele era cantor em uma banda de sucesso e eles estavam sempre se divertindo juntos. Mas infelizmente um acidente de carro feriu a garganta de Kelly, fazendo com que ele perdesse a sua voz de cantor. Ele aceitou um emprego em uma fábrica para sustentar a família, mas tem estado deprimido desde então, e é por isso que Evelyn continua a ser compreensiva e paciente com ele até hoje. No dia seguinte ao incidente, Evelyn lembra a Kelly que ela precisa de dinheiro para o leite, e sua filha Tuffy chama sua atenção por ele ter gastado tudo na loja de bebidas. Sentindo-se envergonhado, Kelly promete começar a trazer um item da mercearia a cada dia, até encher o freezer inteiro. Mas o dinheiro que ele deixa para Evelyn antes de sair não é suficiente para o leite, então ela começa a procurar em todos os bolsos da casa, mas não consegue encontrar nenhum centavo. Felizmente, o carteiro chega logo após o leiteiro com uma carta contendo outro prêmio em dinheiro que Evelyn usa para pagar o leite. O próximo grande prêmio que Evelyn recebe é uma farra de compras, então ela pergunta a cada membro da família que tipo de comida eles sempre quiseram experimentar. As crianças dão nomes de coisas como doces e salgadinhos, já Kelly admite que sempre quis experimentar um coquetel de camarão. Quando chega o dia da farra, Evelyn tem algumas estratégias já planejadas. Ela já avisou ao açougueiro o que queria para que ele já deixasse preparado para ela. Os funcionários da loja a ajudam a empurrar as coisas e seus filhos a acompanham o tempo todo para dizer quantos minutos faltam para que ela possa priorizar diferentes seções da loja. Kelly traz até mesmo um pouco de óleo para as rodas do carrinho, para que elas não falhem enquanto ela corre. A farra é um grande sucesso e Evelyn consegue encher o carrinho com muitos alimentos caros. Kelly chora emocionado, mas quando eles chegam em casa, ele fica de mau humor novamente, quando vê que Evelyn conseguiu encher o freezer antes dele.
o que ele considera uma ameaça ao seu papel como provedor da família. Enquanto a família está gostando de experimentar coisas novas, Kelly fica mais furioso a cada segundo e começa a jogar as coisas para fora do freezer em busca de um hambúrguer. Ele chega ao ponto de pegar vários produtos e jogar tudo no jardim, mas como Evelyn simplesmente o ignora e mantém a sua atitude otimista, Kelly desiste e acaba pegando uma lata de atum e comendo sozinho no balcão. Evelyn fica com pena dele e lhe dá o seu coquetel de camarão antes de convidá-lo para se sentar com eles, o que faz Kelly chorar novamente. 4 anos depois, Evelyn continua ganhando uma variedade de prêmios que lhe ajudam a sustentar a família. Eles ganham muitas coisas como roupas, comida e até mesmo uma instalação de janela grátis. Evelyn também ganha um pônei que eles vendem para ajudar a pagar as contas. As 3 crianças mais velhas crescem e saem de casa. A filha mais velha vai para a escola de enfermagem e os 2 filhos mais velhos são contratados para jogar bola no time dos Detroit Tigers, o que deixa Evelyn muito orgulhosa. Em seguida, Kelly está tendo outra noite ruim. Enquanto está extremamente bêbado, ele começa a reclamar do buraco em que vivem, dizendo que foi por isso que as crianças foram embora. Evelyn está muito ocupada preparando seus jingles, então Kelly responde suas rimas com algumas das suas próprias rimas, mas as dele estão cheias de insultos. Ele também acusa sua família de ser muito feliz o tempo todo, mas todos apenas riem, pensando que suas rimas são apenas piadas. Uma tarde, Kelly volta mais cedo do trabalho depois de gastar o seu dinheiro com muito álcool. Quando o leiteiro chega, eles não têm dinheiro para lhe pagar, então Evelyn tem que convencê-lo a deixar um pouco de leite até a próxima semana, quando ela finalmente poderá pagá-lo novamente. O leiteiro concorda em dar outra oportunidade a ela, mas se ele não receber o dinheiro na próxima semana, ele cortará definitivamente a casa de Evelyn da sua rota. Quando Evelyn volta para dentro com as garrafas de leite, Kelly começa a gritar com ela, dizendo que ele trabalha duro enquanto ela apenas fica em casa escrevendo jingles. Com raiva, ele agarra Evelyn e acaba quebrando todas as garrafas de leite. O vidro quebrado machuca Evelyn, então Kelly começa a chorar e a pedir desculpas, se oferecendo para levá-la ao hospital. Então Tuffy o detém, lembrando que foi ele quem a machucou. As outras crianças vão pedir ajuda a um vizinho, e a senhora ao lado é que leva Evelyn a um médico. Já é noite quando Evelyn retorna com as suas mãos enfaixadas. Kelly a recebe com o chá pronto, mas Evelyn lhe pede uma muda de roupa. Como ela ainda não pode usar as mãos, Kelly lhe ajuda a se trocar, então Evelyn aproveita a chance para explicar o quanto lhe doeu o fato dele ter insultado seus jingles, quando isso ajuda tanto a casa. Kelly admite que está orgulhoso dela, só que seus colegas de trabalho continuam a provocá-lo, porque sua esposa é a verdadeira provedora da sua família. O próximo prêmio que eles ganham é um carro que pretendem vender e uma viagem de fim de semana com todas as despesas pagas para Nova York. Mas enquanto Evelyn prepara tudo para a viagem, eles recebem más notícias. Uma ligação da delegacia, avisando que pegaram um de seus filhos roubando dinheiro da bolsa de uma senhora. Evelyn paga a fiança e quando eles voltam para casa, Kelly fica furioso e bate no garoto. Agora toda a família está com medo de ficar com seu pai, então Evelyn decide não ir mais para Nova York. Para reparar o seu erro, seu filho aceita entrar para o exército como uma alternativa para ir para a cadeia. Ele também se oferece para ensinar a sua mãe a dirigir. Evelyn recusa a oferta, explicando que eles não têm gasolina suficiente para isso. Alguns dias depois, Evelyn recebe uma carta de um grupo de donas de casa que querem que ela se junte a elas em suas reuniões. Fica apenas a 80 quilômetros de distância, mas Kelly se recusa a levá-la até lá, mesmo que eles tenham dinheiro para gasolina. Ele não quer passar seu precioso sábado sentado em um carro, enquanto Evelyn se diverte com as suas novas amigas. Outro dos filhos de Evelyn tem um pouco da sorte da sua mãe e ganha 25 galões de gasolina em uma aposta. No entanto, ele e Kelly começam a discutir sobre quem é o verdadeiro dono da gasolina, porque participaram juntos várias vezes usando os nomes dos irmãos. Então, Evelyn encurta a discussão fazendo-os compartilhar a gasolina, cada um deles recebendo metade, o que enfurece Kelly. Seu filho é grato e aceita levar Evelyn à reunião, mas antes que eles saiam, surge outro problema. Uma das crianças lhe traz um ramo de flores como presente de despedida, mas ele as roubou dos jardins dos vizinhos. Agora Evelyn deve ficar e passar o dia pedindo desculpas aos vizinhos, encontrando uma maneira de reparar os danos causados. 3 anos se passaram e Tuffy aprendeu a dirigir, então é ela quem finalmente levará Evelyn ao seu encontro com as amigas. No meio da viagem, o carro começa a superaquecer e isto preocupa Tuffy, mas Evelyn a incentiva a continuar,
até que elas encontrem uma oficina mecânica. Quando elas encontram o mecânico lhes diz que levará mais de 1 hora para consertar, então Evelyn aceita esperar. Tuff tem certeza de que Kelly sabia que algumas peças estavam funcionando mal e não a substituiu de propósito, mas Evelyn não acha que ele é mau, apenas descuidado. Sua filha se pergunta se Evelyn deseja nunca ter se casado com Kelly, porque ficou presa naquela casa sem vida própria, mas Evelyn garante que não se arrepende porque ama seus filhos. Algumas horas depois, Evelyn finalmente chega ao seu encontro e se diverte muito com as suas colegas donas de casa, compartilhando rimas, revendo o trabalho umas das outras e discutindo o fato de que os concursos desaparecerão em 1 ano. Elas são tão simpáticas que a líder salvou a última ficha de inscrição do concurso para Evelyn, porque a marca Dr. Pepper está oferecendo um bom dinheiro para este e ela é quem mais precisa dele. Já é tarde quando Evelyn e Tuff voltam para casa e eles encontram a porta da frente trancada. Quando tentam entrar pelos fundos, encontram todas as crianças no jardim. Kelly as tinha levado ao cinema, mas depois se cansou delas e deixou todas lá fora. A porta dos fundos também está trancada e Evelyn começa a gritar chamando seu marido, que abre a porta e tem a coragem de brigar com ela por estar um pouco atrasada. Com raiva, ele agarra o braço de Evelyn, fazendo com que as crianças pulem para cima dele e o puxem de volta para defender a sua mãe. Evelyn também revida e joga uma tigela de geleia em cima dele, que ela se certifica que é ele quem vai limpar. Independentemente desta confusão, Kelly ainda tem algumas surpresas prontas para a família. Ele comprou bifes para o jantar e uma mesa nova para a Evelyn, para que ela possa finalmente ter o seu lugar para trabalhar. Algum tempo depois, Evelyn recebe mais uma vez mais notícias. Um telefonema do banco lhe diz que eles estão atrasados em sua segunda hipoteca. Evelyn não entende isso porque eles nunca fizeram uma segunda hipoteca, e é assim que ela fica sabendo que Kelly fez isso pelas suas costas há 3 anos. Agora eles devem $4.000, vencidos há 30 dias. Evelyn diz a seus filhos que eles estão perdendo a casa porque ela acha que é melhor que eles saibam a verdade da boca dela. E quando Kelly chega em casa, ele a informa que não há mais dinheiro. Isto machuca a Evelyn e ela lembra ao seu marido que esta é sua casa. Durante o jantar, Evelyn diz às crianças que eles têm feito arranjos para o caso de não conseguirem encontrar um bom lugar. Então, alguns deles podem acabar vivendo com as suas tias e tios, o que faz todos chorarem. Quando Evelyn retira o último item do freezer, chega a hora de finalmente desconectá-lo. Depois de encontrar as crianças rezando por alguma ajuda, Evelyn abre a porta para o leiteiro, que aceita deixar o leite e aceitar o pagamento na próxima semana. Ele também se oferece para trazer a sua roupa suja para que Evelyn lhe pague com trabalho, mas ela leva isso como um insulto e se recusa. Depois, eles recebem uma ligação da marca Dr. Pepper, informando-a que eles virão para uma entrevista. Evelyn faz a sua família limpar a casa inteira para parecer apresentável e com o seu último $1, eles compram algumas garrafas de Dr. Pepper para que possam mostrar que consomem o produto. A entrevista vai bem, mas o vencedor só será anunciado algumas semanas depois, então a família aceita que vai perder a casa. Kelly tenta ficar positivo e lhes diz para esperarem, mas as crianças se zangam e lembram que foi ele quem perdeu todo o dinheiro. A briga é a última gota para Evelyn e ela tem um colapso, então ela corre para o quarto para chorar. Kelly vai atrás dela e tenta confortá-la, dizendo que eles vão dar um jeito. Então Evelyn surta com ele, dizendo que não é uma santa e agora é sua vez de fazer algo. Com o passar dos dias, Evelyn cozinha refeições menores, usando os poucos ingredientes que sobraram na despensa, e a família finalmente começa a empacotar todas as coisas. Quando o telefone toca, Evelyn está sem esperança e pronta para desligar, mas uma grande surpresa os espera. Ela ganhou o concurso do Dr. Pepper. O prêmio inclui uma viagem à Suíça, um carro e um pouco mais de $3.000. A família inteira começa a comemorar, exceto Tuff, que corre para o seu quarto em lágrimas. Depois de dizer a Kelly para ficar de olho nos outros, Evelyn vai ver como está Tuff e ouve sua filha dizer que Kelly nunca mudará. Evelyn não discorda, mas diz a ela para não se preocupar, porque Tuff tem toda a sua vida pela frente para fazer o que quiser, portanto, esta não será a sua vida para sempre. Infelizmente, Evelyn nunca vai à Suíça e recebe o prêmio em dinheiro para pagar a hipoteca. No entanto, ela pode ter uns dias de férias, quando o Dr. Pepper a convida para ir ao Texas para ser a rainha da empresa por um dia. Esta é a primeira vez que Evelyn consegue se divertir enquanto outra pessoa lava a louça e faz a cama. Ela nunca mais ganha outro concurso ou viaja novamente depois disso, mas ainda vive uma vida feliz vendo seus filhos crescerem
e deixarem sua casa para terem suas próprias vidas. Anos mais tarde, Kelly é o primeiro a morrer e Evelyn descobre que ele depositou todos os seus cheques de pensão em uma conta secreta para ela. Então, ela nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. Quando Evelyn morre também, todos os seus 10 filhos vêm até a casa para vê-la e cuidar do patrimônio da família. Tuff, que se tornou escritora, mantém a máquina de escrever da sua mãe. As crianças cresceram, a maioria deles se casou e teve filhos e netos, enquanto mantém empregos muito bons. Anos mais tarde, Tuff publicou um livro sobre a história da sua mãe, que mais tarde se tornou a história deste filme. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.